Homem que humilha, que bate, que oprime uma mulher, está sendo desleal a Deus, amém? E os líderes têm que saber disso e têm que se informar. E as mulheres têm que entender que nós, não para a mulher, nós valorizamos o papel da mulher. A mulher tem um papel na sociedade, você é a mulher, é biológica, nós temos que valorizar o nosso papel, não queremos papel de homem, coisa nenhuma, o homem que faça o que ele tem que fazer e nós, o nosso papel, cada um tem seu lugar na sociedade, temos que nos respeitar. Estabelecendo esse equilíbrio, nós vamos estabelecer o quê? Saúde mental, amém? Glória a Deus. Sou casada com o Jofra, sou escritora, tenho, aqui está 5 livros, mas já é 7. 2, aqui tem 3 sobre gênero. Casada com o Jofra, está ali atrás meu marido, sou membro da Igreja de Bacaxeri, meu pastor é o pastor Roberto Silvado, tenho 2 filhos. Para vocês entenderem a polêmica com o meu nome, como Deus me fez ficar conhecida aí quase que no mundo todo, foi porque voluntariamente eu sou militante para a vida, para a família há muitos anos. Mais do que os últimos 10 anos, muitos anos mesmo, uns 20 anos. Sou formada há 27. Eu sei que não parece, tá? Mas eu sou formada há 27 anos já. Então, a gente milita mesmo na área da dependência química, das drogas, e depois na área do abuso sexual infantil e da infância, ideologia de gênero há muitos anos. Em 2014, eu fui processada pelo Conselho de Psicologia e fui proibida de declarar a minha fé em Cristo. Conselho de Psicologia, porque eu ficava no Twitter e dizendo assim no Twitter, que Deus cura, sara e liberta. Eu fui acusada de curar gay, mas eu estava falando um versículo bíblico e dizendo que Deus cura, sara e liberta. E de repente eu me vi no meio de uma confusão tão grande que até hoje eu não saí dela. Eu fui reclamar de um kit gay em 2010, e o presidente Bolsonaro também reclamou naquela época, mas eu, como profissional, reclamei. Daí o deputado Marco Feliciano leu minha carta lá em Brasília e eu virei a pior psicóloga do Brasil. Para eles, né? Aí começaram a mover um processo contra mim e eu fui cassada. Só que eu não me intimidei. O que eu fiz? Eu entrei na justiça e a justiça anulou minha cassação. Então, eles colocaram assim, justiça anula a cassação da psicóloga acusada de curar gay. Eu fui acusada de curar gay, não sei nem por quem. Eu provei na justiça que eu não curo gay coisa nenhuma, então ninguém se assanha, porque eu não sei como é que faz isso. Acontece que depois disso eu comecei a prestar atenção. Falei, como assim? Cura gay? Eu nunca tinha nem pensado nisso. Porque para mim era normal, um homem entra numa igreja, muda o seu jeito de ser, sua condição, isso é um problema dele, nós não temos nada a ver com isso, amém? E aí eu comecei a me unir, porque muitos homossexuais começaram a me procurar e dizer, eu sou ex-gay, não sou respeitado, sou ex-gay, não sou respeitado. Aí que eu fui saber desse universo, e hoje sim, eu sou uma militante a favor dos ex-gays. Eles gostam muito de mim, as suas famílias, eu tenho mais de 100 num grupo do WhatsApp, e conheço todos eles com as suas famílias, e eu não posso dizer que ex-gay não existe. Então, eu estou num pepino, não posso mentir, né? Que eu sou crente, não gosto de mentir. E há mais uma coisa séria dessa. Se alguém me pergunta numa entrevista, você acredita que ex-gays existem? Eu falo, gente, eu conheço mais de 100. O que eu vou dizer? Acredito. Ex-gays com as suas famílias. Agora, se eles deixam de ser gay porque aceitam Jesus e algo transforma a vida deles, o que é que eu tenho a ver com isso, que a psicologia tem a ver com isso, que o Estado tem a ver com isso? É um problema pessoal de cada um, amém? Então, eu entrei nessa luta por causa dessa perseguição. Aí, eu fui para o Conselho Federal, eles entraram na Justiça, mas o Conselho Federal de Psicologia, pode passar, decidiu pela não cassação. Então, todo mundo diz, a Marisa Lobo é cassada, foi cassada por curar gay. Mentira! Eu fui cassada, entrei na justiça, a justiça anulou a cassação, fui para o Conselho Federal e não puderam me cassar. Por quê? Porque isso tudo é mentira e eu provei. Como eu provei? Deus mandou 3 homossexuais que eu tratei um dia e eles disseram, ela nunca induziu convicções religiosas nem de orientação sexual, nem política. O que eu tratei neles? Era a depressão que eles tinham, amém? Aí o que aconteceu? O conselho entrou na justiça contra mim de novo, pedindo dano moral, porque eu vivo contando essa história. Aí o que aconteceu? Eu ganhei na primeira, na segunda e na terceira instância, foi até o STF, e daí sai isso na Folha de São Paulo. Psicóloga evangélica, antes eu era psicóloga cristã.
Aí, quando eu ganhei de vez, para me discriminar, eu sou psicóloga evangélica, que eu dei graças a Deus, porque daí Deus colocou na vitória o meu nome direito. Eu sou psicóloga e sou evangélica e não tenho vergonha da minha fé. Então, eu ganhei a batalha na justiça, amém? Hoje eu estou sendo processada de novo, tem 2 processos, mas já passou por 4 que nem coloquei aí. E pelo Conselho também de Minas Gerais, e um outro de Santa Catarina, porque eu falo contra a ideologia de gênero, que é uma ministração que eu vou ter amanhã com jovens, sexualidade e ideologia de gênero. E também me processaram porque querem me proibir, só que eu já ganhei outro processo, tem jurisprudência que chama, né, que é advogado, porque eu já passei por esse processo e já ganhei também. Porque eu falo a ciência, eu não ofendo ninguém. Então, eles querem que a gente se sente ofendido, que a gente seja processado por falar a verdade. Eu falo a verdade com conhecimento técnico, científico, e isso não pode machucar ninguém. Então, nós podemos, sim, fazer a nossa parte, cuidar dos nossos membros, das nossas famílias, viver conforme as nossas tradições, e isso é um direito seu, amém? Mas vamos lá. Deixa aí nessa página do livro, lá, antes de passar para mim. Quando nós falamos em depressão, eu vou tentar, por eu estar numa igreja, estar com pastores que precisam de uma orientação mais técnica, né, pastor? Mas também, eu não posso, dentro de uma igreja, falando para o nosso povo, deixar de falar da questão religiosa, da questão espiritual. Então, eu vou contextualizar para vocês a questão da depressão. Eu tenho esse livro, mas não é só esse livro, não. Eu tenho uma série de livros de transtornos mentais, que está sendo lançado esse ano todo, de 2 em 2 meses, pela editora Central Gospel, e também 2 livros pela editora Betel, que é da Assembleia de Deus Madureira, que são, um fala de sexualidade e gênero no adolescente, e outra fala sobre ansiedade, depressão, estresse, suicídio para adolescente também. Então, a gente tem conhecimento, sabe o que está falando. Então, eu vou contextualizar bem para vocês sobre o nosso assunto. Primeiro, vamos lá em Filipenses 4, 6, 7, que diz assim, vai estar no telão, então podem olhar para cá, não precisa olhar na Bíblia, não. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém? Aí eu me pergunto, Deus, como é que faz esse negócio de não andeis ansiosos por coisa alguma? Como é que eu consigo não andar ansioso por coisa alguma? Aonde que está a receita do não andes ansioso por coisa alguma? Amém? Não precisa ficar com medo, não, nós estamos conversando aqui. Onde está? No próprio Filipenses 4, 6, 7. Deus ensina nele mesmo como fazer para não ficar ansioso. Então ele diz, não andeis por coisa alguma, mas em tudo. Então, ele está dizendo assim, o que eu vou fazer, Deus, para não andar ansioso? Você vai orar. A oração é cientificamente provada que ela acalma o teu cérebro. Isso é ciência. Então, Deus está ensinando cientificamente o que você vai fazer. Você vai orar. Então, essa oração que ele fala é uma oração meditação. Você vai orar e meditar na palavra de Deus. Olha o erro grave que nós cometemos por muito tempo. Quando você fala em meditação, você pensa em budismo, você pensa dessas filosofias zen, não é? Meditação. Você esquece que na Bíblia Deus fala em meditar na palavra dia e noite. Meditação é você ficar tranquila, calma, acalmar a tua mente e tentar ouvir o que Deus quer falar para você. Aí você veja a ciência e como nós deixamos o diabo tomar posse das coisas da gente, por falta de conhecimento. A oração é provada cientificamente nos meus livros. Nesse tem um capítulo que eu dou todas as fontes, vocês vão procurar mais. O quanto estudos científicos comprovam que a oração católica, a oração evangélica, a oração, eles falam oração, eles não falam
que religião, mas é o ato de você orar, agradecer e conversar com o ser superior. É isso que eles falam. Para nós, é a arte de orar a Deus, é essa oração. E eles colocam que tem 3 poderes aí. Tem um poder que é aquele que você ora, você se acalma. Então, seu cérebro automaticamente vai acalmar. Você entende? E tem o outro poder espiritual, que é você ora e você é atendida nas suas orações, que eles não têm. Mas mesmo assim, o fato de você orar, de mexer com o teu cérebro, no cérebro, segundo ressonâncias magnéticas feitas por cientistas adventistas, que há 15, 18 anos atrás fizeram grandes estudos com mais de 3.000 doentes, e eles comprovaram através de ressonância magnética que toda pessoa, quando está orando, e ali eram evangélicos orando mesmo, eles colocaram pessoas orando, 2 grupos. Um orava com os médicos e recebia uma oração, e o outro não orava. 70% daqueles que oravam e recebiam oração se curaram. 70%. Os 30% foi que Deus não quis mesmo. Aí o que eles entenderam? E tinha um grupo que não orava, mas recebia oração. Veja, o grupo que recebia oração, mais 70% foi curado. O grupo que orava e recebia oração, também mais 70% foi curado. E o grupo que não recebia oração, que nem orava, quase todos morreram. Algo assim. Foi muito grave, as pessoas tentam esconder isso de nós. Então, o que eles falaram? Quando faziam ressonância magnética? Quando você está orando, algo acontece no teu cérebro, mexe o teu cérebro. É como se uma luz invisível se comunicasse com o alto. Aí, nessa matéria que eu estava vendo na televisão, eu falei, gente, como que ninguém fala sobre isso? Fala os evangélicos, porque o mundo não vai falar. Aí, esses dias, veio um vídeo para mim na internet, que eu fiquei sabendo, mas peguei esse vídeo de novo, e pena que está no meu celular, não dá para tirar do meu celular. O meu marido, Jofra, se der para tirar o vídeo do celular, aquele vídeo da oração, tenta lá com a menina lá em cima, daí você tira para mim, eu ponho no final. E um cientista falando desse evento, desse estudo, e mostrando com imagens do cérebro exatamente o que a gente está falando. E ele dizendo no programa da Fátima Bernardes, eu perdi isso, mas tem aí gravado, dizendo que a oração cura, que a oração sara. Independente de você acreditar em ou não, se tiver intercessores por você, isso funciona. Veja a situação. É científico. Mas como que é essa oração e súplicas? É uma oração verdadeira. É uma oração onde você desabafa com Deus. Onde você conta a tua verdade, você não esconde nada. Onde você entende quem você é, o que está acontecendo com você, e você se coloca na presença de Deus totalmente. O que Deus está falando? Oração, meditação, vamos entender como meditação, meditar na palavra de Deus que acalma o cérebro. A meditação você tem que conta até 10 quando estiver ansioso, respira fundo, lentamente até 10 quando estiver nervoso e ansioso, ouve um louvorzinho de harpa só tocado, que funciona como a música que o seu cérebro precisa para se equilibrar. Vai vendo onde eu vou chegar. O que essas religiões fazem? Elas fazem meditação, ouvem musiquinha e funciona. Porque tem coisa que é ciência e tem coisa que é espiritual. O que é ciência funciona para todo mundo, porque Deus deixou para todo mundo. Mas nós temos a força espiritual, que também é provada cientificamente. Eles não sabem explicar que funciona. Então, você tem 2 forças. A oração e a súplica. Você tem a súplica, que é o quê? O desabafo. Por que alguém vai num psicólogo, gente? Para desabafar terapeuticamente. Ou seja, é você ir lá, falar sem censura nenhuma, e aí o teu cérebro vai elaborando sozinho com a ajuda do psicólogo, se ele for bom, né? Se ele não quiser te enfiar um monte de porcaria na tua cabeça.
Então, aqui no versículo, nós temos duas lições. Deus está falando, como é que você não vai ficar ansioso? Porque você vai orar toda vez que você ficar ansioso. Você vai orar cientificamente, então você vai respirar até 10, mas respirar assim, ó. 10 vezes, 12 vezes. Na 12ª, teu cérebro acalmou, tua ansiedade foi embora. Aí você está lá com o seu louvorzinho, sem falação no louvor. Não é aqueles louvor tipo, Deus vai na frente quebrando corrente, não. Porque daí você se estressa. Aquele é quando você está com raiva do diabo. Aí você bota aquele lá. Eu estou falando, te ensinando terapeuticamente, colocar em prática o Filipenses. Em prática é ensinar. Vamos aprender a respirar. Porque a respiração, ela entra no seu sistema cerebral de recompensa, que nós temos, todos nós, crente ou não, e ela equilibra e produz hormônios que te acalmam. Isso é ciência. Então, essas outras religiões que ficam lá com a perna assim, conseguem um efeito, e aí a gente fica, mas como que consegue? Consegue porque eles conseguiram pegar a parte científica, enganar os tontos que aquilo é espiritual deles, e não é. É só ciência. Aí a gente tem a parte espiritual e não sabe a ciência. Agora veja, se você aprender a orar terapeuticamente para baixar a tua ansiedade como terapia, você vai curar a tua ansiedade, amém? Porque você vai usar o recurso que é científico, que você precisa, e o espiritual, que é Deus dizendo, te ouvindo e respondendo a tua oração. Se você está ansioso, fica assim, ai meu Deus me cura, Deus me cura. Deus. Não ouve, porque você não se ouve. Há uma barreira que impede a tua bênção de chegar. Para que você seja abençoado, você não precisa acreditar, não é, pastor? Não adianta eu ficar orando, berrando aí, desesperado. Não vai funcionar no mundo espiritual. Mas se você estiver calma, quer dizer, você está ansioso, você não está calmo. Mas se você começar a respirar, coloca aquele louvor. Por quê? O louvor, a música, ela é terapêutica. Então, as ondas da música, é provado cientificamente, ela entra no seu cérebro, ela equilibra e produz sentimentos. Olha que doido isso. Qualquer música. Se você estiver numa balada, não estão, graças a Deus, mas se estivesse, o que ia acontecer? Ia ouvir aqueles tush, 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 tush. O teu cérebro ia começar a pedir bebida, você ia beber, daqui a pouco você ia fazer um monte de besteira, e daqui a pouco você estava com raiva dentro de você e ia brigar. Por quê? Porque determinadas músicas chamam bebida, bebida com música chama encrenca, e você acaba matando, brigando, os teus sentimentos ruins vão, ou se você não fizer, pior aparecer grávida aí, ou engravidar uma mulher, vocês entendem? Tudo está ligado à música, a bebida e a mundão mesmo. É assim que acontece, não é? Por quê? Porque a música, ela tem um poder. O louvor não tem poder, então? Resumo da história. Deus criou um sistema cerebral de recompensa no nosso cérebro. E Deus criou o mundo e as coisas do mundo. E você tem direito a elas. Você é que tem que saber usar para atrair para você o que é bom, o que é de Deus, e para curar a tua saúde mental. Então, nós temos que entender isso, que a oração, calma, tranquila, depois de você respirar 10, 12 vezes, aí você ora calmamente, ouvindo um louvor sem letra. Por quê? Porque a letra vai atrapalhar o teu cérebro. Sem letra. Você tem que ouvir só a tua oração e só o que você está conversando com Deus, a palavra que você quer ler, é isso que você tem que ver e ouvir. E aí você vai estabelecer uma comunicação terapêutica com Deus, amém? Vocês estão me entendendo? Porque isso é tão real, é tão sério, é tão espiritual, é tão científico, que as pessoas não entendem como que isso acontece assim. Aí eu estou ensinando, gente, desde os Estados Unidos que nós tivemos ano passado, todo dia alguém me dizendo, eu me libertei da depressão, da ansiedade, fazendo o que você pediu para fazer. Aqui Deus fala, apresentem, e com ação de graças, então oração e súplicas. Ele está falando da meditação, está falando do desabafo, amém?
que é súplicas, e com ação de graça. Você sabia que o ser grato para a ciência libera um hormônio no cérebro que te acalma? Ser grato, oração, ação de graças, ser grato a Deus, grato às pessoas, gratidão, graça. Entra no teu cérebro e transforma em hormônio, e é um hormônio que faz parte desse sistema cerebral de recompensa, que é o sistema que te dá felicidade. Apresente seus pedidos a Deus. Você saber o que você quer. Você quer ser curado? O que queres que eu te faça? Deus te pergunta. É você que tem que dizer, não sou eu. Olha, eu estou trazendo aqui, irmã, porque ela precisa disso. É ela que tem que dizer, é ele que tem que dizer. E nós temos que ensinar isso para as pessoas. Você é que tem que pedir para Deus. Ninguém sabe mais que você. A tua relação é individual com Deus, eu não tenho nada a ver com isso. Mas eu vou fazer a minha parte. Qual é a nossa parte? Interceder. Por quê? Porque intercessão, espiritualmente, nós sabemos que funciona e temos que acreditar. E a ciência, para aqueles que não acreditam, pode ficar tranquilos que a ciência provou que isso também funciona. Amém? Que a intercessão funciona. Moral da história. A ciência está se aproximando de Deus. Por quê? Porque é o fim dos tempos e a ciência vai provar para nós, para os incrédulos. Ninguém precisa me provar que oração, meditar na palavra de Deus funciona, não. Eu tenho vida, eu sei. Mas às vezes a gente fica incrédulo. Parece que Deus está mandando a ciência dizer para a gente que funciona. E se você não acreditar e não fizer da forma certa, infelizmente, muita gente vai usar esse mecanismo que Deus criou, vai funcionar para eles. E nós temos o poder da cura e da transformação. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Guarda o teu coração e guarda a tua mente. Não fica torturando a tua mente com um monte de besteira que põe o dia inteiro, não. Não fica torturando seu coração com mágoas, com frustração, não fica. Não dê lugar para o teu coração. Então aqui nesse versículo Deus ensina onde é que a ansiedade bate no coração e na mente. Como é que você tem que fazer com oração e súplicas, meditação, desabafo, apresente seus pedidos, seja verdadeiro, reconheça. Você viu quanta coisa eu falei com um bendito de um versículo? Deus está explicando tudo ali para nós. Então, nós temos que mudar o nosso olhar para a palavra de Deus. Nós estamos tão acostumados a ler esse versículo que a gente esqueceu, perdeu o milagre que está nele. Vocês entenderam? Amém? Glória a Deus. O que é ansiedade? Ansiedade é um sentimento de inquietação e preocupação, geralmente generalizado e sem foco, como uma reação exagerada a uma situação que é apenas subjetivamente vista como ameaça. A ansiedade não é real, ela não existe. Deus fala, não andeis ansioso por coisa alguma, porque Deus está dizendo, é tudo em vão, é tudo mentira. Eu estou com você, eu estou do seu lado, vai tudo dar certo, acredita em mim, tenha fé, esperança, confiança. É isso que Deus está dizendo para você. Por isso que Ele diz, não fique ansioso, a ansiedade não existe. Ela é mentirosa, ela é antecipadora de desgraça. E se não acontecer? E se meu casamento não der certo? E se meu marido me trair? E se a minha mulher me largar? E se eu não passar no vestibular? E se meu pai se separarem? E se o pastor não olhar para mim hoje? E se a pastora não me convidar? E se, você entende? E se não existe? É uma possibilidade que a gente só cria para coisa ruim. Nós não falamos assim, e se Deus me abençoar hoje, olha que bem. Não, a gente só fica pensando em coisa ruim. Então o ansioso, ele fica desesperado. Há uma ansiedade que é normal, que é aquela que você quer fazer tudo certinho, aí, está chegando o marido de viagem, você fica ansiosa, assim que tinha que ser. A mulher fica ansiosa porque está feliz, né? Pior quando fica ansiosa de medo do marido, aí não é isso que eu estou falando. Fica ansiosa, os filhos foram viajar e voltaram são e salvos, você fica ansioso porque o filho vai chegar, isso é uma ansiedade boa. Mas o estresse, a ansiedade generalizada, transformada em pânico, é esse que eu estou falando.
Tem mulher que é tão ansiosa, homem que é tão ansioso, que entra em colapso. E 12% da população brasileira tem ansiedade. Mas ansiedade também não é a mesma coisa que medo, amém? O medo é uma resposta a uma ameaça real ou percebida, enquanto a ansiedade é uma expectativa futura de uma ameaça. Então, a ansiedade ela é uma expectativa futura, por isso que ele é ruim. Quantos minutos tem o vídeo? A menina não me ouviu lá. Pergunta para mim quantos minutos, só me faz ali. Então, o medo não é a mesma coisa que a ansiedade, porque o medo é real. O medo existe. Se aparecer que um homem der um tiro aqui, nós vamos ficar com medo, é normal, o medo te protege. Agora, já colocou alarme, já não vem mais, já foi pego, é um bandido, sei lá o que ele estava fazendo aí, tal, não tem mais motivo. E tem pessoas que vão ficar com ansiedade. Toda vez que olhar para a porta, que escutar um barulho, vai achar que vai acontecer alguma coisa e começa a dar o quê? Palpitação. E começa a ter sintomas físicos. E isso é ansiedade. 80% dos pacientes com fibromialgia sofrem ou já sofreram de algum tipo de ansiedade. Pode passar. 80%. Vocês entendem isso? Que grave? Então, muita mulher tem dor no corpo todo, tem fibromialgia, homem também, mas porque já teve episódios de ansiedade, e aí o corpo é que responde, porque o inconsciente está ansioso, somatiza no corpo, e você não sabe que você tem fibromialgia, e tem que tratar. Mas de onde vem essa fibromialgia? É da ansiedade. Muitas vezes essa ansiedade é acompanhada por tensão muscular, inquietação, fadiga, problemas de concentração e taquicardia. Então, não pode ser frescura. Estresse e ansiedade. Vale ressaltar que o estresse pode precipitar a depressão em pessoas com predisposição que provavelmente seja genética. Então, a depressão ela não é frescura, ela pode ser genética. Amém? Pode passar? O estresse é isso aí. E se nada é tão lamentável e nocivo como antecipar desgraça? É isso que é ansioso. Então, você tem que questionar, por que eu estou e se? Por que eu estou antecipando uma desgraça? A coisa não aconteceu, então eu estou dando para o diabo um script de vida para ele me atormentar. Porque eu estou antecipando a minha desgraça. E aí o meu inconsciente está me machucando e eu vou ficar doente, porque o meu corpo vai ficar doente. 80% das pessoas com fibromialgia é porque ficaram ansiosas. Uma ansiedade que não tinha razão de ser, amém? Muita ansiedade vem porque sentimos que tudo depende de nós e que ninguém vai nos ajudar. O ansioso, ele é assim, ele acha que todo mundo é incapaz, só ele que é capaz. O ansioso da igreja, ele tem um medo tão grande que as pessoas não façam as coisas certas, para ele decide fazer tudo sozinho. Só que ele vai fazendo, vai controlando, chega uma hora, vai escapar pelas mãos dele. E o que vai acontecer? Ele vai entrar em colapso. E o que está acontecendo com a maioria dos pastores? Eles estão sendo acometidos por um mal, que é o mal de Elias, que é síndrome de burnout. É uma depressão decorrente de um esgotamento físico e emocional decorrente do trabalho. Pasmem, ministerial também. Por quê? Se você entende o teu ministério como um trabalho, perdeu a espiritualidade, a graça, perdeu a felicidade de estar à frente do ministério, você vai ter burnout, que é esse estresse violento do trabalho. O teu ministério vai ser entendido como trabalho. E por que dá o burnout na pessoa? Simplificando, claro, que a gente não tem tempo, né? Mas é porque ele quer fazer tudo com excelência. Ele quer comandar tudo, ela quer comandar tudo, porque ela não admite que nada sai errado. Então, de certa forma, é uma preocupação com a excelência para as coisas que faz para Deus, mas exagera. E o corpo e o cérebro não vão aguentar, amém? Nós temos que ter tempo para todas as coisas. Tempo para a família, tempo para a esposa, tempo para o marido, tempo para os filhos, tempo para a igreja, tempo para se divertir. Amém? Tem gente que não se diverte.
Tem pastor que se fala, vou tirar um final de semana, Deus misericórdia me livre. Ele acha que se ele sair um final de semana, vão roubar a igreja dele. Ou então que Deus vai mandar um raio destruir tudo lá. Não. Não. Seja um líder de verdade. Lidera e fala, irmãos, essa semana eu vou sair com a minha família, porque eu estou cansado, preciso ficar longe. E fique longe. E não permita que os seus liderados, seus membros, fiquem fazendo fofoquinha porque você foi passear. Diga de púlpito, eu vou passear, ganhei uma viagem, parcelei, vou participar com a minha amada, vou sair com meus filhos, porque eu tenho que cuidar da minha família. Você vai incentivar os seus membros a fazerem a mesma coisa? Não é não? Glória a Deus, né? Esse negócio só ficar só na igreja, só na igreja, só na igreja. É bom estar na igreja, nós precisamos estar na igreja, mas às vezes nós precisamos estar com a nossa família, amém? Aí tem um pastor que vem na igreja todo dia, toda hora, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Pastor, e a tua família fica como, meu Deus? Tua família quer se divertir também. Nós estamos no mundo, Deus nos deu essa capacidade de felicidade, de se divertir. E você pode se divertir, curtir a natureza, curtir praia. Você pode acampar, tem tantas coisas que nós podemos fazer. Você pode fazer churrasquinho, né? Você pode se reunir com os irmãos, e às vezes você não quer se reunir com irmão nenhum. Você tem o direito de estar só na tua casa, com a tua família, né? Tem pastor que mora do lado da casa. Alguém tem pastor aqui? Na igreja, dentro da igreja. Meu misericórdia, né? É bom tudo, a gente economiza e tal, mas tem que pôr limite nas pessoas. Senão as pessoas estão de madrugada batendo na tua porta, achando que você tem uma obrigação, não é? Você tem que ter o seu momento, porque a tua família precisa disso, porque o teu corpo precisa descansar, porque o teu cérebro precisa descansar, para você ficar forte. Jesus ia para a floresta, e ele meditava e descansava. O barco estava lá, a maior tempestade. Jesus estava no bem bom, descansando, e o povo estressando e desesperado. Jesus estava lá com eles, para que sofrer? Ele está com você, para que sofrer? Martin Luther King disse a seguinte frase: tudo que eu segurei nas minhas mãos eu perdi, e tudo que eu coloquei nas mãos de Deus eu ainda possuo. Simples. A ansiedade vem porque eu quero controlar tudo. E eu quero controlar tudo, não é porque eu sou um narcisista, ou porque eu sou megalomaníaco. Uns tem, né? Tem no meio dos crentes, tem uns. Mas não estamos falando desse. É porque eu quero que tudo fique certinho para Deus. Eu sou muito assim. Eu quero que dê tudo certo, eu quero. Chega uma hora que você até precisa ser assim. Mas aí quando você já organizou, começa a soltar. Começa a confiar. Não deu certo com um, tem outro. Mas se dê esse direito de liderar. E olha como Deus é científico, pode passar. Provérbios 12, 25 diz assim: o coração ansioso deprime o homem. Pare só nessa frase. O que a ciência diz? A depressão não tratada desencadeia depressão, causa depressão quando essa é genética ou é hormonal, desencadeia. A ansiedade desencadeia. E Deus já tinha dito que o coração ansioso deprime o homem. Deus já falou. Mas ele falou outra coisa maravilhosa. Mas uma palavra bondosa o anima. Tem gente que você chega e fala, estou depressivo, estou triste, olha para você e diz assim, você é uma ingrata. Você é um ingrato, você tem tudo. Olha o que Deus te deu. Olha essa igreja maravilhosa. E às vezes ele está com um problema químico no cérebro. Ela está com uma deficiência de neurotransmissores. Só. Tem que fazer o quê? Ir no médico. Tem que mudar o comportamento. Tem que estimular o sistema cerebral. E os hormônios aparecem e começam a melhorar. Amém? Então, nós temos muita ignorância no assunto. Não dá mais. Porque nós estamos vendo que a corda arrebentou. Nos últimos 8 meses, foram mais de 32 que eu contei, pastores que tiraram a sua vida, dos quais 80%, pelas minhas pesquisas, que eu estou escrevendo um livro, Pastores Também Choram, então colocando tudo isso,
dos quais mais de 80% são homens, menos de 30% mulheres. As mulheres tentam mais, mas os homens conseguem. E as mulheres conseguem menos, porque os homens, eles são decisivos quando tentam e com métodos agressivos por causa da diferença de sexo e não de gênero, né? Por causa da diferença corporal, hormonal e tudo mais, e eles acabam conseguindo. Ou seja, aí é uma tragédia dentro da igreja isso. Como é que um pastor pode pensar em tirar a sua vida? A única explicação que eu vejo é que tem uns pastor, não sei de que, de bode, que ficam inventando para a pessoa, falando que, ai, que bonitinho, não aguentou, vamos nos encontrar um dia lá no céu. Quem disse? Quem disse que sim, quem disse que não? Quem é que sabe? Na dúvida, você vai arriscar? Eu só sei que assassinato é crime, você vai para a cadeia e vai cumprir pena. E se você matar alguém, não se arrependeu, verdadeiramente você vai para o inferno. Aí se você se matou, não deu tempo de se arrepender, você vai para onde? Vamos falar a lógica disso tudo? Vamos falar a lógica. E se uma pessoa está mal, um homem de Deus, está com depressão genética e não sabe, está com depressão química e não sabe que ela é grave, ela tira totalmente o ânimo, ela te dá uma desesperança química, não é espiritual, é química. Não sabe. Está lá, perdeu a esperança de tudo na vida. Aí houve uma pregação de um pastor desse. Ele deu o quê? Esperança. Se mata, saia dessa vida, você vai encontrar com o Pai. Gente, isso é a maior armadilha que o diabo está fazendo na nossa vida. Porém, Deus tem me dito com sabedoria, que tem pessoas que estão doentes, que se tiraram a sua vida em surto psicótico, não tinham consciência do que estavam fazendo. Deus há de ter misericórdia com as pessoas. Mas não há de ter com você aqui agora que está me ouvindo, nem com você pela internet. Sabe por quê? Porque Ele está te contando como você sai disso. Então não é para você isso. É para aqueles que já foram, para aqueles que tiraram sua vida sem ter conhecimento. Que você pode mudar isso. Você pode ir no médico, se precisar tomar medicamento, tome, não há vergonha nenhuma, porque pode não ser espiritual. Nem tudo é espiritual. Pode ser químico e genético. Se for químico e genético, você vai orar, você vai ter gente para interceder por você, você vai fazer o tratamento, você vai fazer com psicólogo ou com psiquiatra e você vai resolver o problema em cerca de 4 a 6 meses. Você controla a tua depressão, você está me entendendo? Como é que eu posso dizer isso com toda certeza? Tenho 27 anos de profissão e nos últimos anos tratando de pastores. Depressão de pastoras e pastores. Às vezes é numa palestra dessa, o pastor sente que realmente está com depressão, de repente ele se enche de esperança porque ele entende, então é por isso que eu estou sentindo assim, já começa a melhorar a hora que ele entende o que ele tem. Nós precisamos entender que pode ser doença. Pode ser um mecanismo esse que você tem no cérebro, que pode estar em defasagem e você tem que equilibrar ele. E equilibrando nesse mecanismo, você equilibrando, você consegue normalizar o teu cérebro. Então essa depressão, ela vai embora em poucos meses. Amém? Eu quero que vocês abram a palavra de Deus no Salmo 142. O Salmo 142 é um salmo, aqui só tem essa, vai ficar aí mesmo, né? Esse versículo 7 que diz: tira minha alma da prisão para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizesse bem. Tira minha alma da prisão. Que alma que está na prisão? Prisão psicológica. Prisão psicológica, emocional. Tira minha alma da prisão. É isso que o salmista está dizendo. Mas eu quero ler para vocês Salmo 42, que também Deus explica certinho através do salmista como é que você tem que fazer para a tua depressão ir embora, para a tua depressão ir embora. Amém? Essa é a parte espiritual. Estava na caverna, oração pedindo ajuda. A minha está dizendo aqui, né? De Davi, oração que ele fez quando estava na caverna. Eu clamo a Deus, ó Senhor, pedindo socorro. Eu suplico que me ajude.
Levo a ele todas as minhas queixas e lhe conto todos os meus problemas. Alguém tem uma outra versão mais antiga? 142. Que é igual esse que está ali. A minha está muito moderninha. Pega aí, irmão. Abre aí para mim, Salmo 142. Para vocês verem como Deus é maravilhoso, como Ele deixou na sua palavra maneiras psicológicas, emocionais, espirituais, de você se livrar de toda a tua angústia. Olha o salmista dizendo: com a minha voz clamei ao Senhor. Eu gosto dessa versão. Com a minha voz supliquei ao Senhor. Ao Senhor supliquei ao Senhor. É um princípio quando vocês vai para um psicólogo, você ter que falar, a fala, você tem que desabafar. O desabafo tem um poder terapêutico. Então ele está dizendo, com a minha voz, ninguém tem que desabafar por você. É você que tem que desabafar, você entende? Você tem que falar o que você sente. Enquanto você não botar para fora o que você sente, você não vai se entender e não vai mudar nada dentro de você. Então, o depressivo, ele tem mania de se afastar, de ficar quietinho no canto dele, não querer incomodar ninguém. Fica dizendo, a paz do Senhor, irmão, tudo bonitinho, mas só Deus sabe o que ele passa lá no travesseirinho dele. E, às vezes, ele não quer incomodar ninguém, ele vai se afastando da igreja, se afastando de todo mundo. Aí, de repente, acontece uma tragédia e você fala, meu Deus, o que foi que aconteceu? Essa pessoa se afastou, você não notou. Essa pessoa já estava triste, você não notou, porque ela não te incomodou. E na família, às vezes, essa mesma pessoa, ela fica longe, agredindo as pessoas que a amam, porque ela não quer causar problemas para essa pessoa. Então, ela acha que agredindo, ela vai ter a desculpa de ficar no canto dela. Porque a pessoa depressiva, ela quer fugir de todo mundo. O que ele diz? Derramei a minha queixa perante a sua face. Quando você vai no psicólogo, a gente faz uma anamnese e pergunta qual é a queixa. Você entendeu? Nós temos que saber a queixa do paciente verdadeiramente. Por que ele está fazendo essa oração? O que ele está pedindo para Deus? Tem que sair dele. O que queres que te faça? Deus não pergunta isso? Eu quero enxergar. É você que tem que dizer para Deus o que você quer. Ai, Deus sabe. Ah, meu Deus do céu, tem uma bronca disso. Deus sabe, você vai comer. Deus sabe o que eu preciso. Deus sabe de todas as coisas. Ele quer que você diga. Deve ter alguma coisa aí nesse mundo espiritual que a gente não sabe, mas que Deus precisa que você fale. Você precisa tirar dentro de você. Aí eu pesquisei e falei, mas por que a gente tem que dizer? Porque é psicológico. Claro que ele sabe, mas é psicológico. Quando você fala, põe para fora, você liberta isso de você psicologicamente. Aí o trabalho espiritual começa depois. Vocês entenderam? Como tudo é ciência, como é fantástico isso. E eu fico só empolgada assim, porque eu estudo muito isso. Eu fico, meu Deus, como Deus é maravilhoso. Está tudo na palavra de Deus. Eu estou falando de ciência, estou contextualizando a palavra de Deus para vocês. Não é maravilhoso saber que Deus ensina isso para a gente mesmo? Já está. Onde que esse povo descobriu tudo isso? Descobriram na palavra de Deus, não há nada descoberto. É revelação da palavra de Deus de uma forma científica, para as pessoas entenderem que isso é real, para o crente entender que ele tem um poder. Amém? Aí ele continua assim, quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. No caminho em que eu andava, ocultaram o meu laço. O depressivo, ele acha que tudo vai dar errado, né? Tudo vai dar errado. Me esconderam meu laço. Estão aprontando alguma coisa para mim. Pode até nem ser, mas a ansiedade dele, e se estiverem fazendo isso por mim? Com certeza alguém está fazendo alguma sacanagem para mim. Com certeza vai dar problema lá, porque alguém, eles têm mania de perseguição e mania de que tudo vai dar errado. Mas é do depressivo. Por quê? O nosso cérebro tem determinados hormônios que nos faz ter determinados hábitos. E um deles é o ser positivo ou negativo. Uma pessoa que é positiva, quer de bem com a vida, uma pessoa negativa. Falta um determinado hormônio que eu vou mostrar para vocês, e você fica negativo, então acha que tudo é ruim. Isso é científico. E aqui está mostrando que sim. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou. Ninguém cuidou da minha alma. O depressivo acha que ninguém liga para ele.
Todo mundo liga. A família está em volta, cuidando, a família não sabe mais o que faz, mas o depressivo, ele olha para o lado, não tem ninguém, está todo mundo ali. Ele não vê, ele não enxerga. Por que eu estou dizendo isso para você? Que o depressivo, ele não enxerga as pessoas que querem fazer o bem para ele. É um sentimento egoísta, de certa forma, nesse sentido de não ver, não enxergar. É como o salmista. Eu estou sozinho, ele se sente sozinho, se sente perdido. É assim que o depressivo sente. E o que nós vamos fazer? Ficar chamando, seu covarde, você não dá atenção para a família, você não liga para ninguém, você é um ingrato. Não. Porque ele se sente desse jeito, ele precisa o quê? Ele precisa se curar disso. Como é que ele vai se curar? Uma parte é orar, uma parte é clamar, uma outra parte é procurar ajuda psicológica se for grave, procurar ajuda médica se for grave, mas se mudar alguns comportamentos, eu, por exemplo, eu tive vários episódios de depressão no meio dessa perseguição religiosa aí, que quase acabou com a minha vida, com a minha família. Mas eu não fui no médico, eu não fui no psicólogo, porque eu resolvi colocar em prática o que eu conhecia. As técnicas, que são poucas. Coloquei em prática e eu ficava, Deus, eu vou sair dessa depressão, insisti com Deus. Para onde eu ia? No auge da perseguição, eu ia procurar um psicólogo. O que o psicólogo ia dizer de mim? Eles me odiavam. Aí eu também ia procurar pastor para reclamar de tudo que estava acontecendo. Me sentia envergonhada com tudo. Falei, Deus é com Deus mesmo negócio. Você entende? Então, me pergunta assim, mas como que você não tomou nenhum medicamento? Não é sempre que precisa de medicamento. Mas se precisar, eu vou tomar. Mas eu nunca precisei, porque eu lutei contra isso. Você luta até o limite, mas chega uma hora que se não está dando, você tem que buscar essa ajuda. Amém? Mas não é o medicamento que vai fazer nada por você. Ele vai só equilibrar o seu cérebro, mas é você que faz. É a tua fé que faz. É a tua mudança de comportamento. Então, tem muita gente crente que está com essa mania de falar, toma aí um remedinho. Gente, eu tenho Cristo. Eu não preciso toda hora de remedinho, coisa nenhuma. Mas eu preciso de remédio para dor, que eu tenho fibromialgia. Mas não é todo dia, porque eu aprendi a mudar meu comportamento. E você veja, se você tem uma dor no corpo, você toma um remédio sem preconceito. Mas se você tem uma dor na mente, que é a depressão, você não toma remédio por causa do preconceito. Então, é uma coisa que a gente tem que repensar, amém? E continuando aqui, a ti, Senhor, clamei, eu disse, tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Atende o meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores. Lá vem ele de novo, o perseguido, né, de Cristo. Por que é perseguido? Se sente. Você não sabe se realmente havia ou não. Está no contexto, tinha os perseguidores, tudo bem. Mas quando a pessoa está depressiva, ela acha que todo mundo persegue ela. Perseguindo ou não, ela acha que persegue. Tira minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Tire a minha alma da prisão. Esse é o pedido de todo depressivo. Então, quando você achar que uma pessoa está em depressão porque está orando pouco, pensa no que você está fazendo. Uma palavra boa anima. Mas uma palavra maldita pode dar um start na mente de uma pessoa e fazer ela desviar e cometer uma besteira. Então, o que eu vou falar? Nada, criatura, se você não tem o que dizer. Fecha o bico, ouça. Porque a pessoa que precisa falar não é você. Se você ficar ali em oração e deixar irmãozinho falar, deixa falar. Conforme vai falando, vai diminuindo a ansiedade do cérebro, a pessoa vai se acalmando, amém? Depois você não sabe o que dizer. O que você vai fazer? Abraça a pessoa e diz, eu estou aqui com você, conte comigo. O que é que eu posso fazer para te ajudar? Pergunte para a pessoa, porque você mesmo não sabe. Porque cada depressão é uma depressão, cada pessoa é uma pessoa. Amém? Estão conseguindo aprender? Estou sendo bem didática, né, pastor? Porque eu gosto de ser didática. O que é depressão?
é uma sensação persistente de tristeza ou perda de interesse que caracteriza a depressão. Pode levar a uma variedade de sintomas físicos e comportamentais. Depressão é tida como o mal do século. Depressão é um dos problemas de saúde mental mais comum no mundo e acompanha a humanidade por toda a história. Considerada pela Organização Mundial de Saúde como o mal do século. A depressão é um distúrbio afetivo. Então, ela afeta o emocional da pessoa, que passa a apresentar tristeza profunda, falta de apetite, de ânimo, perda de interesse. Tenta observar se você não está assim. Não é porque você é um pastor, não, que você é líder de uma igreja. Que você tem um monte de coisa para fazer, uma família maravilhosa. Que você parece que não tem problema nenhum, que você não tem depressão. Você pode ter, porque principalmente mulheres, dependendo da nossa idade, começa a baixar os hormônios e então o cérebro começa a desequilibrar. E a gente tem esse sentimento, é aí que a gente tem que começar a fazer o cérebro produzir. Como? Nós vamos meditar mais na palavra de Deus, nós vamos ouvir mais louvor, nós vamos caminhar, nós vamos mais para a praia, não tem praia, eu vou para o rio, não tem rio, eu vou para o meio do mato, não tem, vou curtir a natureza. Eu vou inventar alguma coisa, não tem nada para eu fazer, pega uma barraca, vai no quintal da sua casa, use a criatividade e faça alguma coisa. Vá na casa da irmã, do irmão que tem piscina. Vá curtir a piscina dos outros, né? Aí você não tem que limpar, é muito melhor. Estava falando hoje para as mulheres, para que ficar sonhando que eu quero ter piscina? Se a minha irmã tem, eu vou na casa dela, vou ficar aí arrumando confusão para mim. Tudo dá jeito, a gente tem que pensar no que eu posso fazer para melhorar. Dados alarmantes, gente. 20% da população mundial sofre depressão. A depressão é responsável por 40% de todas as doenças. Olha que grave. Todas as doenças que nós temos, todas. Ou melhor, 40% das doenças que nós temos é decorrente de depressão, não é doença, é somatização. Tem gente infartando, tem gente tendo AVC por causa de depressão e ansiedade. Não é grave isso? Ai, morreu. A pessoa não tinha nada, tinha ansiedade, tinha depressão. Não tinha uma doença, de repente morreu, infartou. O pastor infartou, olha o nível de estresse que vive um pastor. Dia e noite. E ainda tem uns que tem que ficar cuidando da igreja mesmo para não ser roubado, literalmente, né? E a gente, então, comanda partido político. Vive no estresse, porque cada hora tem um querendo roubar teu partido. Aí você fica naquele desespero e vai para BH lá falar com o Tibé, e vai não sei para onde, aquele desespero e chora, e fala com o Claudinei. É assim, minha vida. Isso gera estresse e ansiedade. Qualquer coisa que dê errado, você já fica com ansiedade, achando que alguém vai fazer alguma coisa de ruim. E tudo na vida da gente é assim. No Brasil, a cada 46 minutos, uma pessoa tira sua vida por causa de depressão. A depressão é uma patologia. E no sentido patológico, a presença, então, de tristeza profunda, pessimismo, baixa autoestima, que aparecem com frequência e pode combinar-se entre si. Alguns dos sintomas da depressão. Tem uma tela branca, isso é assim mesmo. Olha lá, na mente o que acontece? Dificuldade de concentração, falta de memória, pensamentos de morte e suicídio. No comportamento, perda de interesse em atividades antes prazerosas, incluindo sexo, inquietação, irritabilidade e isolamento. Sentimentos, tristeza, culpa, vazio interior, pessimismo, ansiedade, desesperança. No corpo, insônia ou excesso de sono, falta de energia, fadiga, alteração de apetite, perda de peso. Você acha que alguém que sente tudo isso pode estar com frescura, gente? Está orando pouco, irmã. É o momento que mais a pessoa que tem depressão está orando, chorando, clamando a Deus para tirar aquela dor dela e a dor não sai. A pessoa sabe que está sendo egoísta. Ela acha que ela está sendo egoísta, mas não está, ela está doente. Fala, meu Deus, eu tenho tudo. Eu tenho pai, tenho mãe, tenho marido, tenho igreja, tenho tudo. Por que eu sou assim? Tira minha alma da prisão, tira essa angústia, você entende? É o salmista clamando. Porque ele sabe que só se Deus fizer isso que ele vai ficar feliz, ele quer ficar feliz, mas não consegue, e muitos desanimam, entram numa desesperança, e se entrar nessa desesperança, aí é que pode acontecer a tragédia. Depressão pode desencadear doenças físicas graves, como cardiovasculares, infartos, hipertensão e AVC. Sintomas físicos e psicológicos, acho que a gente já falou.
sensação de infelicidade crônica, prostração, apresentar baixa no sistema de imunidade, mais episódios de problemas inflamatórios e infecciosos. Olha a gravidade disso. Você pode estar com um monte de episódio inflamatório e não sabe que você tem depressão. Não sabe que tem ansiedade, que tem ataque de pânico. Olha como a pessoa sofre. Pode passar, causa da depressão, passa mais um. Isso aí a gente já passou, pode passar. Isso. As causas possíveis incluem uma combinação de origens biológicas, psicológicas e sociais de angústia. Cada vez mais as pesquisas sugerem que esses fatores podem causar mudança na função cerebral, incluindo alteração na atividade de determinados circuitos neuronais do cérebro. Tá bom. Fecha nisso aqui. Cada vez mais os estudos sugerem que esses fatores podem causar mudança na função cerebral. Fatores quais? Sociais de angústia. Você casou, está tudo bem? Você engravidou, tem um nenenzinho vindo aí. Daqui a pouco, esse neném inserido nesse meio, os pais começam a brigar, a xingar, pai bate mãe, ele é bebezinho. E ele já está percebendo que tem alguma coisa errada, e ele vai ficando angustiado, ele vai ficando com medo, e ele vai sendo frustrado. E os sentimentos de angústias vão se formando desde a criancinha, bebezinho, na barriga da mãe. Essa criança vai crescendo nesse ambiente patológico. A criança, no meio do caminho, aceitou Jesus, adolescente, ficou bem, uma benção na igreja. De repente, tem depressão, está se cortando, se mata, você não sabe o que aconteceu. Aconteceu que ele aceitou Jesus, está feliz por aceitar Jesus. Mas a conta está cobrando. Porque sociais de angústia é aquilo que você passou no teu passado. Se você não elaborar aquelas angústias, traumas e abuso e tudo mais, ele já está transformando em você, o teu cérebro em depressão. E o diabo vai pegar ele ali, quando ele estiver firme na igreja. Você entende? Onde é que o diabo está nessa história? Em toda a história ele está. Ele está lá desde que você nasceu, criando conflitos na sua casa, tentando fazer alguém abusar de você, bater em você. Você entendeu? Na tua escola, é atropelamento, é abuso sexual, é pai batendo em mãe, a criança vendo, é criança apanhando que nem cachorro de pai e de mãe, é criança que tendo abuso psicológico e pai é ausente, mãe é ausente, separação de família. Você entende essa criança vindo? Comece a pensar em você. Aí, glória a Deus que aceitou Jesus, os pais mudaram, mas a dor está lá. Ninguém se preocupou com ela, não elaborou. Aí, de repente, a pessoa tem um piripá que você não entende por quê. Deus cura, sara e liberta, mas Deus ensinou uma coisa, que eu tenho que reconhecer as minhas angústias para Ele. Se eu não reconheço que eu tenho, eu passo por cima. E uma hora essa conta psicológica vai me cobrar, espiritual também. É como você fazer tudo certinho, mas você rouba alguma coisa ali. Você está fazendo 90 coisas certas, 10% errado. A conta vai cobrar uma hora, vocês entendem? E cobra psicológico. Para a gente encerrar, que é muita coisa, eu quero que você vá para mim, numa página. Ih, pastor, você tem que fazer um seminário de depressão e suicídio, porque aí já acabou meu tempo e eu não falei nem metade. Vai lá, numa paginazinha azul. Foi? Não, é lá na frente. Eu não sei, é um bannerzinho escrito neurotransmissores. Vê lá para mim, que eu quero ensinar tudo isso que eu falei para vocês. Bem lá para frente, está escrito em azul e tem dopamina, serotonina. É na página 43, mais ou menos. Show? Tá. Não dá para vocês lerem, eu vou ler para vocês. O primeiro lá. Como Deus é maravilhoso. E eu amo poder encerrar com essa parte com vocês. Presta atenção no mistério que Deus colocou no ser humano. E aquele condicionou. Primeiro hábito que você tem que ter para estimular o teu neurotransmissor para ter efeito tal na sua vida. Então, primeiro hábito, o hábito de comemorar, ser grato e fazer exercício físico. Quem faz exercício físico aqui? Esse é o papel, o crente. O crente não faz. Aí tem problema de saúde. Aí fica reclamando, por que Deus? Por que Senhor? Por que Deus? Sou tão fiel, faço tudo tão bonitinho. Faz, é meu querido. Mas não caminhou, né?
E aí é para todo mundo o problema. O corpo é uma engrenagem, que ela funciona independente. Entendeu? Se você aceitou Jesus ou não. Tem um monte de gente aí que não aceitou Jesus e que tem um corpo sarado e tem um corpo bom, que não tem dor aqui, não tem dor ali, não tem dor em nada, porque se cuida, certo? Então isso não tem nada a ver, uma coisa, outra coisa. Olha o teu cérebro como que é. A ciência diz que comemorar, ser grato, fazer exercício físico, libera a dopamina. O que a dopamina faz no teu corpo? Reduz a ansiedade, melhora o ânimo, te dá energia e motivação. O depressivo não tem motivação, não tem energia, não tem ânimo, é um bando de crente mal-humorado, né? Porque não tem o quê? E tudo ansioso, crente ansioso mesmo. Não tem dopamina. Por que não tem dopamina? Porque não caminha. Porque não comemora nada. Porque não é grato a nada. Ó, Senhor, abençoa esse alimento. Muito obrigado por esse alimento, amém. Abençoa a tua mulher que fez. Hã? Abençoa também teu marido que fez. Não é não? Isso? Não é, pastor? Esse macarrão que o Senhor nos trouxe, essa carne maravilhosa que o Senhor nos deu, poxa, eu fiz, eu ajudei, né? Ser grato à pessoa, ser grato ao que fazem para a gente, ser grato a Deus e grato. A gratidão, ela mexe com você. Quando você é grato a alguém, perceba, se alguém chega para você e te elogia de alguma coisa, eu não quero elogio, porque eu sou crente, não quero elogio. Larga de ser mentiroso, rapaz. Larga de ser hipócrita, rapaz. Todo mundo gosta de um elogiozinho, ainda mais crente, a gente gosta de elogio. Olha, é tudo para o Senhor, nada para mim. Mentira, é tudo para o Senhor, mas se reconhecer, você fica feliz da vida. Mas a gente não faz isso para ter reconhecimento, eu entendo. Mas estou falando que quando você agradece alguém, aquela pessoa fica feliz. E você fica feliz, por quê? Porque você vai mexer com o teu cérebro, com o teu neurotransmissor chamado dopamina. E aí você vai ter mais ânimo, energia e motivação. Amém? Outro hábito. Ver o lado bom das coisas e ser otimista. Gente, é tudo bíblico isso, vamos combinar? É tudo que Deus manda a gente ser. Por que Ele manda? Porque Ele está dizendo para você, olha, você tem um sistema cerebral de recompensa que eu te dei, um presente, só que você tem que ter esses hábitos para que o teu cérebro produza. Para você ter esse comportamento. Por que a pessoa está tudo doida? Um matando o outro, e aqueles sentimentos ruins. Por quê? Porque nós não estamos incentivando os hormônios bons, e sim os hormônios ruins, que dão o quê? Ira, raiva na gente. É tudo hormônio, gente. É tudo hormônio, é tudo Deus que criou. Ver o lado bom das coisas e ter otimismo libera a serotonina. O que a serotonina faz? Reduz maus hábitos, aumenta a capacidade de decisão. Depressivo não tem capacidade de decisão, amém? Depressivo e ansioso perde a capacidade de decisão. Mas por que tem essa incapacidade? Porque não tem serotonina. Como é que eu produzo? Vendo lados bons das coisas, sendo otimista. Pastor quebrou a porta. Glória a Deus que foi só a porta. Né? Caiu o teto, pastor. Glória a Deus que não matou ninguém. Pastor, mas caiu o teto, matou as 2 pessoas. Glória a Deus, estavam dentro da igreja, foram para o céu, amém? Não é não? Vendo o lado bom das coisas, né? Tudo bem que tem um exagerinho aí, mas né, para ver o lado bom. Estou triste, mas a irmã estava na igreja, então glória a Deus. Pastor morreu no altar. Glória a Deus, foi para a glória. Pior se tivesse morrido aí, lá no inferninho dali. Não é não? Glória a Deus, tá. Pastor morreu, estava lá naquela rua meio suspeita, estava evangelizando, glória a Deus. Tem que sempre ver o lado bom das coisas e sorrir para liberar os hormônios. Tomar um pouco de sol, libera o quê? Melatonina, que melhora a qualidade de sono. Já viram os animaizinhos? Eles saem de manhã, barriguinha para cima e ficam morgando. A gente fala morgando, né? Que é com a barriga para cima tomando sol. Por quê? Porque o sol tem um monte de propriedades vitamínicas e que cura um monte de doença. Olha a sabedoria dos bichos. E nós, principalmente no Paraná, somos os bichos, né? Porque a gente não toma sol porque não tem. Quando tem, a gente tem até medo do sol.
Outra coisa, para liberar a noradrenalina, massagens, exercícios físicos. De novo, exercício físico. Quem não gosta de uma boa massagem aí? Quem que não gosta, né? Mas ninguém faz, né? A gente gosta que o outro faça na gente, mas a gente não faz no outro. É assim sempre. Mas massagem e exercícios físicos libera a noradrenalina, que reduz o estresse, melhora o foco, a capacidade de pensar. Outro hormônio maravilhoso, que é o meu preferido, ocitocina. Como que é liberada a ocitocina nas crianças, na mulher e no homem, na família? Abraços verdadeiros e troca de afeto. Vê se não é Deus. O diabo já ia mandar você, seja feliz, comemora, troca afeto. O diabo já ia fazer isso para você? Te ensinar a fazer tudo isso? Quem te ensina? Deus. O que Deus ensina? Que abraços verdadeiros, conhecereis a verdade vos libertará. E troca de afetos libera a ocitocina, que proporciona bons sentimentos, amor, conexão e confiança. Uma criança que não tem confiança, que não tem conexão, ela não é abraçada, ela não é amada. Você não diz eu amo para a criança. Você não abraça teu filho, você não beija teu filho, você não exercita a ocitocina nos filhos. Aí os filhos não aprendem a amar os pais, porque os pais não ensinaram os filhos. É desse jeito. E pior, vamos para o casamento. Quem é casado aqui? Então abaixo vamos perguntar quem não é casado. Quem está namorando? Está namorando, irmão? Quem está namorando? Solteiro. Falei, eu não, pastor. Está mentindo já, viu? Ó. O que acontece com a ocitocina? Nós aí. Fala assim, eu estou orando ainda, pastor, né? Então, entendi. Olha aqui para nós, olha que sério isso para ministério de casal, presta atenção, na ocitocina. Antes de casar, é só abraço verdadeiro. Eu te amo, minha flor, eu te amo. E o namorado fala, eu te amo para cá, e é beijo para cá, e é abraço para lá, e é, né, umas mãozinhas, é tudo assim, vamos cortar o assunto, né? Está namorando, é tudo, dá-lhe ocitocina no povo, libera ocitocina. Por isso que estão apaixonados, porque dá-lhe ocitocina, e é amor para lá, e elogia o tempo inteiro, e fica babando, só tocando louvor, fica as menininhas sentadas, suspirando, dá-lhe ocitocina um no outro, tá? Casou, parou de ter abraços verdadeiros, troca de afeto. Não diz mais eu te amo, não abraça mais, não beija mais, aí vem os filhos, não tem tempo mais para a mulher não tem tempo para o marido, não compra uma lembrancinha para a esposa. Esquece das datas. Tem ocitocina? Não. Então, se não tem ocitocina, não tem sentimentos, não tem amor, não tem conexão, não tem confiança. Amém? Então, o que eu tenho como Deus já sabe? Ele não está falando de sexo aqui não, hein? Ele está falando de amor. Ele está falando de sentimentos. Ele está falando de abraço verdadeiro. Ele está dizendo que para a tua mulher amar você e o teu marido amar você, você tem que dizer eu te amo, você tem que cuidar, você tem que amar, você tem que abraçar verdadeiramente, não por obrigação. Você tem que estimular a ocitocina. Ela só é estimulada dessa forma. Aí você para de fazer tudo isso, a mulher fica sem ocitocina. Aí você reclama, né? Que ela nunca quer nada com você. Não tem ocitocina. Primeiro tem que ter ocitocina. Ela tem que amar, ela tem que querer. Exercita a ocitocina na tua esposa. Vai por mim. Vai por mim, exercita. É. Outro hormônio que todo mundo tem preconceito, nós estamos caminhando para o fim, que é a alimentação. Deus se preocupa com a tua alimentação. Aí Deus fala lá que comer castanha, ter foco, meditação e respiração. É o que nós falamos. Respirar e meditar na palavra de Deus. Aí o povo pega a meditação, rouba esse hormônio GABA, tanto que a fotinho tem o quê? Uma pessoa assim, né? Com a perninha assim. O que é um símbolo do quê? Dessas religiões aí de Zen, né? E isso é um negócio de uma ciência no livro científico. Mas eles já se apoderaram da respiração, da meditação, da alimentação, coisas que nós evangélicos não fizemos. Aí o povo foi e roubou a ciência de Deus. E por isso que eles enganam as pessoas, que isso dá certo e dá, psicologicamente no corpo dá certo,
e não tem espiritualidade. Mas como dá certo no corpo, aí eles mentem que é da espiritualidade deles, que não é verdadeira. Agora imagine você fazendo tudo isso, controlando o teu sistema cerebral de recompensa, orando para Deus e pedindo para Deus. Você vai viver 200 anos, gente. Amém? Vai viver 200 anos. E o último hormônio desse sistema, qual é? A endorfina. Como que é liberada a endorfina? Primeiro o amor. Deus coloca amor acima de tudo, mas ele também lembrou do sexo, tá? Porque a endorfina, o que libera a endorfina? Sexo, chocolate, risos, contato com a natureza. Mude o teu comportamento. Você tem que ir para a natureza, você tem que ir para a praia. É provado cientificamente que estar na praia, respirar aquele ar do mar, olhar aqueles barulhos da onda e ficar lá respirando, conversando com Deus, ouvindo essas canções calminhas, acontece o quê? Acalma o teu cérebro, aí você pensa, você entra em contato com Deus. Amém? E acontece o milagre. Mas a endorfina, você tem que ter o hábito de fazer sexo. E para os solteiros comer chocolate, tá, irmão? Que dá o mesmo resultado.